Boa noite a todos. Estou aqui hoje em nome do Grupo Consciência para dar as boas-vindas a você que nos assiste. Todos os sábados iniciaremos agora a abordagem da temática sobre medicina espiritual. Assunto este que já faz aproximadamente 6 anos em que pesquisamos, estudamos e hoje já temos algumas evidências que serão então compartilhadas com cada um de vocês. Creio que se você está assistindo esse vídeo, de alguma forma você se sentiu atraído pela temática. Espero também que juntos possamos compartilhar conhecimentos através de comentários e também trocas de ideias. A pesquisa, ainda mais neste campo da medicina espiritual, ela requer isto: compartilhamento e, sem sombra de dúvida, muitas pesquisas e práticas, né? Minha formação é biologia, portanto, o que eu trago aqui para vocês durante esses episódios que iniciarão no dia de hoje, eles são baseados em conhecimentos, né? Em estudos e evidências, tanto da questão anatômica e fisiológica física, como também da questão espiritual, no que tange o que eu posso intitular de biologia espiritual. É um assunto que o Grupo Consciência tem a alegria, né, através de seus membros, em ofertar e oportunizar a cada um de vocês os resultados, né, no que tange a questão da apometria, do psiquismo, do magnetismo, de alguns projetos que nós estamos atuando com autistas, com alguns casos, né, de depressão, como já foi estudado em nosso grupo, questões de câncer, ou seja, como que é essa medicina espiritual, como que alguns comportamentos que hoje nos afligem, alguns comportamentos que hoje possam então influenciar o nosso dia a dia, de certa forma nos autossabotar, talvez até mesmo alguma dor, algum distúrbio, algum desconforto que a própria medicina então terrena não consegue identificar através de seus exames clínicos, quer seja sanguíneos, quer seja ressonâncias magnéticas, ecografias ou qualquer outro. Há muito que se estudar e muito o que ainda compreender também a respeito do nosso cérebro humano. O que isso significa em termos de influências então espirituais, e eu prefiro dizer psíquicas, e como isso age então no nosso corpo físico. Nós temos aqui também a intenção de abordar assuntos que vão facilitar a compreensão de um livro que está sendo psicografado pelo médium João Pedro, né, integrante e atualmente dirigente do Grupo Consciência. Assunto esses que facilitarão, né, a compreensão de cada abordagem, de cada técnica que ali está descrita. Sabemos então que há muito, né, o que compreender no que tange uma ciência, não uma ciência em compartimentos como nós assistimos na escola durante as aulas, mas uma ciência sistêmica, uma ciência que envolve não somente o corpo físico, o funcionamento dos próprios sistemas no nosso corpo físico, mas isso também relacionado então com toda essa carga, com todos esses corpos e fisiologia energética que os revestem. Como eu disse inicialmente, é um assunto que requer atenção, talvez assistir, talvez buscar alguma outra pesquisa,
né, que possa então contribuir para o conhecimento. Também algumas coisas para quem já é praticante de apometria, de magnetismo, por exemplo, né, é uma grande oportunidade de aperfeiçoar as suas técnicas e quem sabe aí fazer parte também deste projeto de pesquisa que nós estamos já desenvolvendo. Para iniciar uma abordagem, né, hoje, eu gostaria de trazer aqui para vocês, falando um pouquinho sobre o nosso próprio corpo, né, corpo este, físico, orgânico, né, constituído por trilhões de células, por os mecanismos entre sistemas, sistema cardiovascular, respiratório, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema nervoso, sistema urinário, sistema locomotor e também o sistema reprodutor. Quando a gente vê isso de uma forma isolada, parece que o nosso corpo ele funciona como uma fábrica, como uma indústria, onde cada um produz o seu produto, né? E realmente, de certa forma, funciona assim. Só que esses produtos, eles são, então, sinalizados e também são, então, ativados ou talvez estimulados por uma energia eletromagnética. Como assim? Então, cada célula do nosso corpo, ela só tem uma funcionalidade, ela só desempenha a sua função se ela for então informada do que deve fazer. Do contrário, ela simplesmente, entre aspas, paralisa. O que isso significa? Significa que no momento em que nós pensamos, um exercício bem prático assim, em algo que nos deixa muito feliz, e você pode fazer esse exercício neste momento, você nota que o seu organismo ele desencadeia uma série de reações, né? Se você parar para pensar num momento muito feliz, um momento muito alegre de sua vida, você vai notar, sem sombra de dúvida, uma certa reação em seu corpo. Ou seja, é um comando, é uma lembrança, uma memória que está aqui no cérebro e que esta informação, então, irradia através dos neurotransmissores para cada célula do corpo, que passam, então, a sinalizar umas às outras num processo minucioso que eu não vou explicar neste momento, mas elas fazem, então, uma sensação de alegria, de felicidade, de prazer, com a liberação de diversos hormônios. Do contrário, se você pensar em uma situação que o deixou muito triste, com raiva, com muito ódio, você vai notar que somente ao fato de lembrar sobre isso, o teu organismo já vai reagir de uma forma totalmente diferente. Vai dar dor de barriga, você vai sentir partes do seu corpo tenso, vai sentir, dependendo, né, se lembrar da situação, vontade de fazer xixi, por exemplo, ou de, né, evacuar. São sensações extremamente diferentes e que tem tudo a ver, ou seja, com a sinalização e a informação emanada justamente dos neurotransmissores do cérebro para o restante do corpo. É um exemplo básico, simples, que já nos mostra a grandiosidade do nosso organismo. E não para por aí. Se eu pensar como pesquisadora, eu ficaria, né, aqui me questionando, mas e como que isso acontece? E se eu sinto algo assim que não tem uma relação,
né, com o que eu estou vivenciando atualmente. Como que isso funciona? Né? Eu tenho uma determinada desconforto no organismo, ou dor mesmo, ou pelo menos uma intuição, um pensamento de algo, e que eu não estou vivendo, não tenho nenhum diagnóstico sobre isso, né? E como isso funciona? Isso sim tem relação com os outros corpos que compõem, né? De acordo com quem estuda aí o espiritismo, né? Mostra que nosso organismo, né? Nosso corpo é formado por 7 corpos. Então, como é a fisiologia de cada um, a anatomia e como isso então reflete no nosso corpo. Voltando às células, elas selecionam o que entra e o que sai, né, do seu interior. Um mecanismo simples, né, complexo por vezes, e ao mesmo tempo carrega dentro dela uma partezinha importantíssima que se chama DNA. E é justamente nesse DNA onde tem todas as informações genéticas, obviamente, né? E que a medicina e a ciência hoje, uma boa parte, né, desses fragmentos, não sabem para que servem, não conseguem identificar, né, os seus genes e as proteínas e qual a relação deles, então, no organismo. É uma abordagem bem ampla, uma abordagem que eu gosto, e como a minha formação também é professora, eu gosto de explicar nos mínimos detalhes para que realmente ocorra a aprendizagem. Mas hoje, né, eu trouxe aqui um apanhado geral, apenas um exercício para que você possa refletir sobre isso, né, e te convidar então para assistir todos os sábados, às 8 horas da noite, em nosso canal do YouTube, uma abordagem acerca então do corpo humano, né, do ponto de vista da espiritualidade e esse novo olhar, que é o olhar da medicina espiritual. Fiquem bem e principalmente, né, participe e compartilhe também conosco as suas pesquisas, as suas evidências e os seus questionamentos para que juntos então possamos crescer e contribuir cada vez mais para a ciência e para a humanidade.